Grande dúvida, grande fé e grande determinação têm sido descritas como essenciais à prática do Zen, e especialmente para o estudo do Koan. Elas constituem a dinâmica do treinamento. Uma profunda sensação de dúvida, ao contrário de mero cinismo ou ceticismo, é geralmente encarada como uma experiência muito negativa, que deverá ser repudiada ou ignorada. Em geral, somos estimulados a ter uma forte sensação a respeito de quem somos, o que devemos fazer, por que o fazemos, o que gostamos e não gostamos, e assim por diante. E fazemos esforços incríveis para manter essa aparência. Assim sendo, podemos conduzir nossas vidas através de uma persona construída a partir da coleção de suposições muito pouco questionadoras, e encarar a dúvida como autodestruição ou fraqueza. De fato, a grande autodestruição da dúvida é uma insinuação a respeito de seu verdadeiro valor, e a verdadeira fraqueza repousa em nossos esforços para fugir disso, sob os quais geralmente existe nosso medo elementar do desconhecido. Logo que as pessoas se permitirem questionar suas vidas, o choque algumas vezes é tal que elas receiam estar ficando loucas. E é verdade, estamos fora de nós mesmos? E este é o ponto principal: deixar cair a nossa mente para deixarmos de fazer dela a nossa morada. Sensei Genpo Mercel. De fato, a certeza nos faz sentir mais confortáveis porque oferece uma sensação de segurança, mas está sujeita a se tornar rançosa e sem vida, enquanto a dúvida admite a possibilidade de mudança e renovação. Afinal, foi a dúvida a respeito do valor da vida, seu significado em face da impermanência, que levou Sakyamuni a deixar o palácio de seu pai e tornar-se um mendigo peregrino. O Zenji Dogen fez ver que impermanência é verdadeiramente a realidade perante nossos olhos. Não necessitamos esperar pelo ensinamento de outros, provar com alguma passagem de escritura ou através de algum princípio. Nasceu de manhã, morreu de tarde. A pessoa que vimos ontem já não está mais aqui hoje. Estes são os fatos que vemos com nossos olhos e ouvimos com nossos ouvidos. Isto é o que vemos e ouvimos a respeito de outros. Aplicando isto aos nossos corpos e pensando na realidade de todas as coisas, embora esperemos viver 70 ou 80 anos, morreremos quando temos de morrer. Vimos como o conhecimento deste fato jogou Sakyamuni numa profunda dúvida sobre o valor da vida que ele tinha levado. O Koan, com o qual ele foi forçado a combater, é talvez o mais elementar de todos. Qual é o significado da vida em face da doença? Velhice e morte inevitáveis? O Zenji Dogen chamou isto de grande assunto, até o ponto em que a dúvida é negada e insistimos em supostas certezas. Isolamo-nos da realidade da impermanência. Desta maneira, evitando as questões que normalmente encaramos como religiosas ou filosóficas. O treinamento Zen não se propõe a formular respostas intelectuais. Ao contrário, está interessado na aceitação honesta da dúvida como nossa natural e original maneira de ser. O mestre Zen coreano, Seung San Sunim, chamou isto de a mente que não sabe. Já sugerimos que a certeza do budismo é socrática. Bodhidharma sabia que não sabia quem ele era. A prática do Zen requer que nos entreguemos incondicionalmente à incerteza de cada momento. Existe um koan. Do topo de um mastro de 35 metros de altura,
como você dá um passo para frente. O que importa é abandonarmos tudo o que nos atém à segurança e entregarmos-nos à mente que não sabe. Porém, temos que fazê-lo sem cessar. Portanto, embora possamos reconhecer que não sabemos quem somos, nem mesmo que existimos como entidades separadas, alguma coisa sente, ouve, fala e vê. Tanto assim que o Zenji Dogen exorta-nos. Não existe nenhuma maneira de dominado, eu lhe digo. Abra suas mãos. Simplesmente deixe tudo cair e veja. O que é corpo e mente? O que são atividades cotidianas? O que é vida e morte? E por último, o que são montanhas e rios? A terra vasta, seres humanos, animais e habitação. Pense nessas coisas com cuidado, repetidas vezes. Assim fazendo, a dicotomia do movimento e imobilidade é clara e naturalmente não nascida. Entretanto, nesta hora, nada é estável. Ninguém pode entender do ponto de vista humano. Muitos têm perdido isso de vista. Praticantes do Zen, realizem esta primeira metade do caminho. Não parem de praticar até chegarem ao fim. Estes são os meus votos. A dúvida é desconfortável para o ego. Ela solapa tudo: trabalho, família, amizade, propriedade, prática espiritual. Ela é indiscriminada. Pelo fato de nos desiludir, também nos ilumina. Todavia, enquanto não pudermos apreciá-la, pode nos causar depressão, desânimo e desalento. Mesmo que não nos sintamos suicidas, podemos facilmente ser tentados a desistir da prática. Shakyamuni enfrentou este estágio crucial quando desistiu do ascetismo extremo. Contudo, não desistiu completamente. Ele teve fé em si mesmo para reconhecer seu fracasso e a determinação para resolver sua dúvida pelo único meio que lhe restou. Sentou-se imóvel onde estava e confrontou a vida, como se manifestava a cada momento da sua existência, da maneira mais detalhada e honesta possível. Ele praticou o Zazen. Sem termos fé em nós mesmos, não podemos conviver com a dúvida. A tensão entre as duas tanto é agravada como resolvida através de determinada prática. Por este motivo, o Zenji Dogen disse: os praticantes do caminho devem, antes de tudo, ter fé no caminho. Os que têm fé no caminho de Buda devem acreditar que o Self está dentro do caminho desde o começo, que você está livre de desejos ilusórios, de ver as coisas de cabeça para baixo, os excessos, deficiências e erros. O aparecimento deste tipo de fé, o esclarecimento do caminho e a prática constituem o funcionamento da aprendizagem do caminho. Uma lição que o discípulo do Zen aprende repetidamente é que a fonte de apego ao ego é a falta de fé suficiente em si mesmo para repetidamente se deixar cair do mastro de 35 metros e dar um passo adiante. O mestre compassivo estará sempre incentivando o discípulo a fazê-lo. Perseverando em alguma coisa, é possível desenvolver a fé em si mesmo. Através do treinamento Zen, à medida que se compreende que a prática se torna mais amadurecida, essa fé torna-se gradualmente menos vacilante. No início, entretanto, uma vez que estamos firmemente apegados à crença de que nada mais somos do que ego-self, trancados num corpo físico e separados de tudo mais, nossa prática só pode se basear numa grande fé nos ensinamentos de Buda. Temos que acreditar em Sakyamuni e em todos os mestres que o sucederam, quando dizem
que cada um de nós é, desde o começo sem começo, totalmente dotado da sabedoria e compaixão dos Budas. Então, podemos começar a questionar: se isto é assim, por que não posso vê-lo claramente? Portanto, com relação à fé, o Zen é uma religião como qualquer outra. Exige fé nos ensinamentos, contudo, não uma fé cega. Ela incentiva o questionamento. O Genji Dogen disse que os discípulos do caminho deveriam estar tão alertas na prática quanto estariam para apagar o fogo que consumisse seus cabelos. O treinamento deve ser coisa séria. Meia hora cochilando na almofada de meditação é apenas meia hora de cochilo. Na verdade, durante esse tempo, a mente Buda não nascida está se manifestando como um ser senciente cochilando. Mas qual é a utilidade se o ser senciente não pode vê-lo? Existe uma tradição no Japão de que os guerreiros se revelam nos discípulos do Zen. Quando procuraram o Zen, no período feudal, não tiveram dificuldade de entender a necessidade de um treinamento fervoroso. O treinamento não estava separado do resto das suas vidas. Era uma batalha, uma briga de vida ou morte. Entre o mestre e o discípulo, na sala de entrevista, repousa sempre uma lâmina viva de uma espada desembainhada. O sábio chinês Mencius disse: quando o céu está prestes a confiar um papel importante para um homem, primeiro amargura o seu coração. O faz empenhar suas forças e trabalho, seu corpo sentir fome, infringe-lhe carência e pobreza, e atrapalha seus empreendimentos. Desta maneira, estimula sua vontade, rouba sua natureza e, assim, torna-o capaz de realizar o que, de outra forma, poderia não realizar. O Roshi Yasutani enfatiza que, embora na prática de ambos, Soto e Rinzai Zen, todos os três elementos estejam presentes no estudo do Koan, a dúvida é a mais estimulante para o Satori, porque não nos permite descansar. Na prática do Soto, entretanto, onde o Koan não constitui um hábito, o elemento da fé é mais importante. Nós participamos de uma fé inabalável de que somos todos inerentes Budas. O método Soto não recomenda nenhum esforço depois da realização, mas deixar que aconteça dentro de nós da maneira que o Roshi Suzuki descreveu, deixar-se molhar durante uma caminhada no nevoeiro. Entretanto, o Zenji Dogen disse: desde que pratiquemos com grande determinação, exclusiva e fervorosamente, 10 entre 10 realizarão o caminho.